noite a todos. Primeiramente, a gente justifica que esse tema, fofoca, 2 pontos, um grande mal da vida social, é um tema que, se por um acaso alguém se identificar, é mera coincidência. Esse tema, ele está aqui na revista Reformador, que saiu agora esta semana, comemorando exatamente 130 anos do seu lançamento, uma revista de responsabilidade da Federação Espírita Brasileira, uma revista muito sóbria que nós sempre a utilizamos em nossos trabalhos de divulgação doutrinária. E exatamente aqui, lendo esta semana, detidamente, essa revista, achamos interessante a matéria que está assinada por Richard Simonetti, que tem como título Autoafirmação. E ele então faz ali os seus comentários oportuníssimos a respeito da maledicência. E ele chama mesmo de fofoca um grande mal social. E de fato é. Lembra primeiramente que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, menciona que o homem de bem, a pessoa de bem, ela nunca vai se ocupar com os defeitos alheios, em localizá-los. E se, por um acaso, os localizar, jamais vai se ocupar em querer divulgá-los. Ele cita, igualmente, grandes problemas que surgem a partir da nossa postura em relação a como a gente se utiliza da palavra no momento de falarmos de outras pessoas. Existe uma frase que diz assim: que o brilho da tua estrela venha, mas que para isso você não precise apagar o brilho da estrela do outro. Existe sim no mundo da competitividade, ainda com os resquícios da animalidade que nós possuímos, ainda de certo modo mencionando a preleção que fizemos aqui a semana passada, a respeito desses estudos da nossa herança genética com os primatas, que também o somos, mas revelando-nos que nesse vai e vem de disputas hierárquicas, de busca de poder, de fazer prevalecer pela força sobre o outro, nós temos ainda grandes problemas a serem resolvidos nessa área. E um dos grandes problemas é esse. É quando a gente passa a se nutrir de sentimentos do tipo do ciúme, da inveja, e então a gente começa a ver a pessoa por quem a gente tem ciúme ou inveja como alguém muito perigoso. E a gente não consegue ter calma, nem consegue ter autoconfiança, enquanto a gente não vê aquela pessoa destruída. A gente não consegue ter paz. Então é um fenômeno psicossocial gravíssimo e que fere grandemente uma das leis divinas apontadas em O Livro dos Espíritos, que é justamente a lei de sociedade. Nós todos somos dotados de um instinto, chamado de instinto gregário, que já nascemos com ele, que é um instinto que nos conduz à busca da convivência social. E todos nós estamos inseridos nesse contexto de como conviver socialmente de forma saudável, sem nos ferirmos uns aos outros. E existe também aquela situação que a maneira como a gente trata as coisas, elas podem ser fundamentais, tanto para causar destruição, como para causar bem-estar. É aquela questão de você ter uma postura negativa ou uma atitude de reforço positivo. Alguns exemplos. O chefe chega para o seu funcionário, que não está rendendo de forma que ele gostaria, e lhe diz: olha, você está falhando muito, está atrapalhando o meu trabalho, e se você continuar assim, eu vou lhe dar as contas. Reforço negativo. Esse funcionário não vai se sentir estimulado para se melhorar. Mas se ele chegar assim: olha, você está trabalhando bem, está se esforçando, mas você pode melhorar um pouco mais. Eu vou até mesmo propor que você faça um curso, uma reciclagem, para que você possa ser ainda melhor do que você já é. É a mesma situação, um reforço negativo em um reforço positivo em outro. Dentro de casa, o marido chega para almoçar, aí diz para a esposa: nossa, mas que comida salgada! Que saudade da comidinha da mamãe! É lógico que a mulher nessa hora fica com vontade de pegar
prato e jogar mesmo com toda a força, com toda a ira. Mas se ele fizer o contrário, se ele disser assim: nossa, mas está ótima a comida, mas se tivesse um pouquinho mais de sal, mas mesmo assim, nem mamãe faria uma comida como essa. Deixou o registro e não ofendeu. Dentro do centro espírita, o dirigente do grupo espírita, com aquele médico que falta, em vez de dizer assim: olha, você vai ser expulso do grupo, hein? Você está faltando demais. A Lígia não faz isso, né, Lígia? Aí, esse é o reforço negativo. Essa pessoa vai ficar desestimulada para pensar na questão das faltas. Mas se disser assim: olha, quando você falta à reunião, a sua cadeira fica lá vazia, mas a gente fica com tanta saudade de você. Você é tão importante para o grupo, você não faz muita falta mesmo. Essa pessoa talvez vai pensar: olha, eu acho que eu vou parar de faltar. Realmente eu sou importante para o grupo. São coisas assim que vão fazendo a diferença. Mas nós temos que considerar que a maledicência faz estragos enormes na vida de todos nós. E o nosso Misha Simonetti cita dois grandes mártires que foram vítimas da fofoca. Um deles é Sócrates. Sócrates, que tinha como hábito principal reunir jovens para falar-lhes da vida espiritual, para incentivar-lhes a utilizarem a razão para a compreensão mais sublime da vida. E ele foi vítima de uma fofoca ferrenha daqueles que o invejavam, até mesmo outros filósofos, e espalharam a ideia de que ele estava pervertendo os jovens. Ele foi tratado quase que como um pedófilo naquela época. Foi levado a julgamento. Há juízes que não fazem qualquer tipo de reflexão e foi condenado à morte por isso. O próprio Sócrates, ele pedia muito que as pessoas refletissem, meditassem, que é muito importante, antes de você falar qualquer coisa, que você pense primeiro. A fofoca tem esse grave problema. A pessoa fala por alguma coisa, tira uma conclusão de alguma coisa, sem qualquer responsabilidade, sem saber se aquilo realmente é verdade, se aquilo é daquele jeito. E aí está o grande mal social produzido pela fofoca. Mas além de Sócrates, Jesus também foi vítima da fofoca. Quando ele estava sendo julgado, os sacerdotes implantaram uma fofoca entre o povo, e a partir daí as pessoas aclamaram, pedindo que ele fosse condenado à morte, e foi. Só para citarmos dois nomes, Allan Kardec considera que Sócrates e Jesus são os dois grandes pensadores, precursores das ideias espíritas, e eles foram tratados assim. O nosso próprio mestre Allan Kardec comenta o quanto que ele é vítima, ou fora vítima, de fofoca, e principalmente das próprias pessoas que lidavam com ele, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Chico Xavier, por diversas vezes, também teve esse grande problema. Até mesmo perto da sua desencarnação, alguns jornais espíritas diziam que a sua doença que se arrastava era fruto da AIDS, porque Chico se tratava de uma pessoa promíscua sexualmente falando. Ele, com seus mais de 90 anos, teve que passar por esse tipo de situação. Divaldo Franco, há pouco tempo, esteve numa situação vexatória. Alguns espíritas dizendo que os seus livros, que são psicografias autênticas, na verdade não passavam de plágios das obras de Chico Xavier. Ele, inclusive, foi convidado pelo Fantástico, em rede nacional, para falar sobre o caso. Então, nós temos que ter uma noção de responsabilidade com aquilo que a gente fala. Os nossos relacionamentos são ruins porque a gente não cuida, não pensa, não medita, não reflete no que a gente vai falar. No meio espírita, nós temos que ter um cuidado redobrado, porque esse mal que vem se arrastando ao longo dos séculos, ele está entranhado, e é um daqueles males que não tem nenhuma condenação oficial para isso. A única pessoa que pode conter a fofoca é a própria pessoa.
diante da sua consciência, do seu senso de responsabilidade. E assim, Richard Simonetti oportunamente nos convida a pensarmos nesse assunto, porque sem dúvida a fofoca é um grande mal da nossa vida social. Obrigado a todos pela respeitosa atenção. Nosso tema, Na Simplicidade do Amor, é um editorial da revista eletrônica Momento Espírita, assinada pela equipe dessa revista. Na Simplicidade do Amor, nós começamos contando um caso que o escritor norte-americano, Bruce Burton, que viveu nos meados do século passado, contava. Ele dizia que a Palestina tem dois mares, o Mar da Galileia, muito conhecido pelas passagens bíblicas, como o Mar de Tiberíades e como o Lago do Genezaré. Foi justamente nesse lago que Jesus arrebanhou os seus amigos, discípulos, Pedro e os outros que eram pescadores, para iniciar a sua vida pública. Ele diz que o lago, que na verdade o Mar da Galileia não é um mar, ele é um lago. Ele é uma depressão de mais ou menos 230 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, que passa logo ali vizinho, e ele represa, fazendo um grande lago, o curso do Rio Jordão. E todo ao seu redor, a vida vegetal, a flora, a vida animal, toda é muito rica. São pomares, são hortas, são belíssimos pássaros naquelas redondezas, tudo fertilizada pelo Mar da Galileia. Nas suas praias, crianças brincam tranquilamente, porque são praias tranquilas. O Mar da Galileia, ele não represa toda a água do Rio Jordão. Ele permite que a água tenha sua vazão e o Rio Jordão desce ao sul da Palestina, alguns quilômetros, e logo encontra uma outra depressão, grande depressão, que forma o Mar Morto, o segundo mar da Galileia. Porém, o Mar Morto tem esse nome porque não há vida. Ao seu redor não há pomares, não há hortas, não há pássaros, não há vida aquática, como no Mar da Galileia. No tempo de Jesus, conta que haviam mais de 5.000 barcos pesqueiros. Já no Mar Morto não há vida nenhuma. As suas praias são completamente desertas. E Barton compara, porque se o manancial dos dois mares são o mesmo, o Rio Jordão, por que um tem vida e o outro não? O Mar Morto, ele segrega a água do Rio Jordão e ele não dá vazão. O rio morre ali, na sua depressão. O Rio Jordão acaba ali. Ele não compartilha a água, ao contrário do Mar da Galileia. E por que isso acontece? Porque há milhares de anos, como ele não compartilha a água generosamente como faz o Mar da Galileia, ele acumulou muito sal em seu leito, mas muito sal. Mais sal do que propriamente os oceanos e os outros mares. Então a vida ali é impossível. Não há condição de ter vida, nem ao seu redor, nem no seu interior. E Burton usa essa comparação para dizer que aquele que não usa da generosidade, para aquele que não compartilha, é como um mar morto, que acumula o grande sal do egoísmo dentro de si e não tem a felicidade de compartilhar e ser fértil como o Mar da Galileia. E é do amor, da simplicidade do amor, que esta mensagem de Bruce Burton vem nos falar. O amor, quando nós ouvimos falar desse sentimento, que é essência, que é de essência divina, e que é toda a essência dos ensinamentos de Jesus e do Espiritismo,
e de todas as sabedorias, de todas as religiões e doutrinas que pregam a paz, que pregam o bem entre os homens, todas elas têm a essência do amor. Mas quando ouvimos falar do amor, às vezes até nos arrepiamos, porque nos lembramos dos grandes projetos de Francisco de Assis, de Chico Xavier, ainda há pouco citado aqui, de Divaldo Franco, também citado, de Dom Helder, de Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, tantos outros. E nós observamos que o amor que moveram essas pessoas era uma verdadeira entrega de vida. E nós, como sabemos que somos ainda espíritos incipientes, ainda nos primeiros graus da escala evolutiva, aí nós pensamos bem e dizemos: esse amor não é para mim. Mas nos enganamos, porque se nós não somos ainda capazes de executar os grandes projetos de amor, como essas figuras que aqui acabamos de citar, somos capazes das simplicidade, de agir na simplicidade do amor, de começar a estruturar a nossa vida, às vezes até mesmo egoística, para dentro de nós, mas com algumas pitadas de amor, colocando amor em nossas vidas. Não precisamos nos assustar tanto com o amor. Assim como o pensador, poeta e escritor libanês, radicado norte-americano, Khalil Gibran, ele, numa obra literária chamada O Profeta, ele escreve belíssima poesia com o título O Amor. E no começo ele diz: quando o amor vos chamar, segui-o, muito embora os seus caminhos possam ser agrestes e encarpados. Quando o amor vos envolver com suas asas, aceitai, muito embora a espada que oculta a sua plumagem possa ferir-vos. O poema prossegue, é de uma beleza incomparável, vale a pena ser lido. Porém, esses dois versos da poesia de Gibran nos assusta. Ela nos causa um certo incômodo, porque ele já coloca o amor numa condição que o amor ele é inevitável. Porém, os seus caminhos são misteriosos e são agressos, são difíceis. Ele diz isso porque nós provimos de Deus e Deus é de essência divina. Então também nós guardamos em nossa criação, em nosso íntimo, a essência do amor. Ela ainda não está em todo o seu esplendor dentro de nossa alma, porque, como já dissemos, ainda estamos incipientes na escala evolutiva. Então, tudo para nós ainda é anomalia. Mesmo o chamado essencial do amor, ele nos assusta, como nos perturba pensar na proposta do amor de Khalil Gibran, que tem uma espada que pode nos ferir, mas que não adianta recusar, justamente por causa dessa essência do amor que nós somos criados. Já o poeta nazareno, ele subiu no monte e também declamou a sua poesia de amor nas bem-aventuranças, e de uma forma que não nos perturbou, de uma forma suave. Ele disse: bem-aventurados que têm um coração, ou seja, aqueles que são repletos de amor, estes verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, é deles o reino de Deus. O que nós podemos querer mais do que ver a Deus e estar no seu reino? É tudo que todos nós queremos, assim que pudermos nos despojar dessa ilusão material, não é verdade? Então podemos fazer uma proposta que esteja de início à nossa altura, de cultivar o amor. Dar um bom dia nas nossas relações de trabalho, na oficina, na loja, na repartição, no escritório. Dar um bom dia com um sorriso. Existe o chamado ritual do amor. Antes de chegar no escritório, na loja, na oficina, na repartição,
E nós sabemos que quando chegarmos lá vamos dar bom dia para alguém. Então vamos pensar neles. Vamos dizer, eu vou encontrar lá o Manuel. Ah, o Manuel, um grande amigo. Ah, eu vou sorrir e dar um bom dia para ele. Eu vou mesmo desejar que o dia dele seja muito bom. Ah, mas tem lá o Clarismundo. Olha, eu e o Clarismundo, a gente tem umas ideias assim tortuosas. Eu não tenho muita simpatia, noto que não tenho. Mas deixa eu pensar nele aqui com amor. Mesmo como o Valfrido acabou de citar, na fofoca. Quando a gente tiver aquele bichinho da fofoca remoendo dentro de nós, essa eu tenho que contar, tá paradinho. E pensa se isso é um ato de amor. Se temos a proposta do amor, vamos então revogar a fofoca. Está acontecendo a fofoca com alguém? Vamos tentar nos aproximar dele, ver se aquilo que está acontecendo tem alguma veracidade, se a gente pode ajudar alguém a se desvencilhar daquela situação, a esclarecer, porque nós sabemos que a fofoca em si guarda mais maldade do que verdade. E esse ritual do amor, quem faz ele de uma forma inconsciente são as mães. As mães, quando elas vão cozinhar, elas pensam nos filhos. Se eu perguntar aqui para qualquer um, quem faz a melhor comida do mundo, acho que uns 95% vai falar, minha mãe. Então quem é que faz comida ruim? Ninguém. Mas por quê? Porque a mãe faz o ritual do amor, mesmo inconsciente. Quando ela vai cozinhar para os filhos, ela pensa, ah, ele vai comer esse prato aqui. Ah, eu lembro essa batatinha bem ensopada, amassadinha, quando ele come, ele me olha com a carinha e abre um sorriso, ah, como eu vou fazer. Então, o amor, ele é uma energia muito poderosa. Ela entra ali como tempero. É por isso que a comida da mãe é sempre deliciosa. E todo ato de amor que colocarmos o amor, será também delicioso. E o amor é como o lago do Genezaré, que compartilha, e quando ele compartilha, tudo em sua volta é felicidade, é amor, é dádiva, é fartura. Isso é tão verdade, esse negócio do ritual do amor e do tempero com o amor na comida da mãe, que é o amor da simplicidade, que o jornalista Roberto Cabrini, num desses seus documentários, contou uma história sobre uma ativista francesa, uma psicóloga e ativista francesa. Ela foi como voluntária, através da ONU, no final da guerra do Kosovo. Aquela guerra que teve como centro, aconteceu entre 98, 99, 2000, alguma coisa assim, e tinha como centro o governo da Iugoslávia, através de um camarada que ficou com o apelido de carniceiro dos Baltimores, que era o Slobodan Milosevic. E a gente ouviu tanto falar desse homem na televisão, das atrocidades que ele cometeu. Era uma guerra étnica. Ele queria fazer o que eles chamam de limpeza étnica, acabar com os albaneses e todos aqueles que eram de religião muçulmana. Então ele iniciou e fez um verdadeiro genocídio. Ele foi condenado por genocídio. Eu acredito que ele não cumpriu pena apenas porque morreu ou se suicidou, ou aconteceu alguma coisa desse tipo. Mas Cabrini nos conta que essa psicóloga, que não tem um nome revelado, trabalhou com crianças no final desse conflito. Porque durante o conflito muitas crianças se perderam, brigaram em seus bairros, porque a situação daquela parte do mundo, do bloco soviético, chamados países do bloco vermelho, já estava ruim com a decadência da União Soviética. Então as condições financeiras do povo, e sobretudo dentro das famílias, eram precárias, começavam a ficar na precariedade. E aí vinham as brigas de família, e muitas crianças se perderam, brigavam com os pais, a mãe era obrigada a abandonar seus lares juntamente com os pais para ir em busca do sustento. E muitas crianças estavam se perdendo, como hoje nós verificamos aqui no Brasil, se entregue às drogas, aos roubos, à prostituição. E naquela parte do mundo é muito fria, as proximidades da Sibéria, é muito fria. E os garotos de rua, as pessoas de rua ali, se elas não dependerem do socorro de um albergue,
Muitos morrem na estação mais gelada ou mesmo nas estações normais com o frio da noite. Então ela começou a trabalhar nos albergues, recolhendo crianças afastadas de suas famílias para tentar reintegrá-las, para tentar resgatá-las das suas famílias. E com uma língua diferente e sem entender a cultura do povo, aquela equipe sofreu muito. E essa psicóloga francesa teve uma grande ideia. Ela lembrou da comidinha da mamãe. Então ela investigava as crianças e perguntava: o que você gosta mais na sua família? O que você gosta mais de comer? Se trouxéssemos o costume nosso, uns diriam: eu gosto de comer beiju de porco, eu gosto de comer bolo de fubá, eu gosto de chimango, cuscuz e por aí vai. Então ele identificava aquela família, o prato também ajudava a identificar. Você conhece aquele garoto que adora comer chimango? Ah, que a mãe dele faz isso. Ah, sim, mora ali. Gente, em toda parte do mundo é tudo igual. Então chegava a família e convidava a mãe localizada daquelas crianças a prepararem o prato que a criança gostava. Então, a mãe era convidada, trazia aquele prato como um presente, sentava as crianças à mesa e dava para ele: toma, um presente, te mandaram. Não mandaram? Abra. Ele abriu e logo pelo cheiro descobria do que se tratava. A grande maioria, é o relato que Cabrini nos diz, começava a comer os primeiros bocados, descendo lágrimas dos olhos. Daí era só chamar a mãe, não precisava dizer mais nenhuma palavra, e ele voltava para casa. Aqueles que não tinham nenhuma referência, nenhuma identificação, era difícil encontrar os pais. E às vezes, quando eram encontrados, não dava certo, voltava às ruas, acabava morrendo através do crime e das drogas, do frio intenso na região. Então isso prova que o ritual do amor é verdadeiro. Porque aquelas crianças viam naquele prato o carinho, o amor que eram colocados, que sempre foram colocados ali para que eles pudessem sorver. E é bem verdade. Então, no nosso dia a dia, já que a gente não consegue realizar os grandes projetos de amor, realizado por esses grandes vultos que aqui nós citamos, vamos começar um projetinho da simplicidade do amor, de colocar amor em tudo que formos fazer. Um simples bom dia, a ensinar a dever a um filho, a atender uma criança que nos pede uma esmola na rua, afagar os seus cabelos, olhar nos olhos e dizer: como você se chama, onde você mora. Não é para tentar levar ele ou conhecer ele, é só para dar uma atenção, para que ele também não se sinta um lixo de alguém que é descartado apenas com 2 moedas de qualquer cunho, ou com algum pão, ou com algum pacote de biscoito no supermercado. Toma, vai embora, nem olha para trás. Não, vamos dar essas migalhas, mas vamos fazer também com amor. Como faz com amor a partilha da água do Rio Jordão, feito pelo Mar da Galileia. E vamos nos lembrar sempre do Mar Morto, que não compartilha, não tem generosidade e acumula um grande sal venenoso que o faz um grande deserto de solidão. Muito obrigado a todos pela atenção. Desejamos a todos de antemão um feliz retorno aos seus lares.